Olá, pessoas, boa noite. Eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje eu tenho aqui comigo Heitor. Tudo bem, Heitor? Boa noite. Como que você está? Oi, Juliano, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha agora. É um prazer estar aqui passando essa noite com vocês para a gente falar um pouco sobre leitura. Ah, legal. E eu que agradeço, assim, porque a gente está até conversando aqui nos bastidores, né? A gente falar especificamente de leitura e acho que vai ser o grande foco, talvez, na formação educacional da criança e do adolescente, como que a literatura está inserida nas instituições. Acho que vai ser um ponto de debate, de discussão bem interessante. Mas antes até eu começar assim da primeira pergunta, porque eu tenho diversas dúvidas, vai ser um papo bem interessante. Queria falar do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, nosso patrocinador. E para quem não conhece o Clube de Autores, é uma maior comunidade de autores independentes do Brasil, mais 75 mil livros publicados, é uma ótima opção para quem quer dar vida aos seus livros, seja na versão digital ou na versão física. Tem um QR Code aqui na tela, então é só escanear o celular para ficar sabendo da nossa parceria, ou na descrição, seja do vídeo ou do Spotify, Deezer, que eu vou publicar amanhã, então vai ficar sabendo certinho da nossa parceria. Então, vamos lá. Heitor, eu queria até que fugir até um pouco assim do padrão, que eu já vou emendando uma primeira pergunta aqui para o convidado. Eu quero que você se apresente principalmente por conta do Senac São Paulo, que é a instituição que você trabalha. Então, vai ser interessante para nortear bem a nossa conversa de hoje. Isso, Juliano, obrigado, né, mesmo pela oportunidade de a gente conversar. Eu sou o Heitor, né? Aham. Eu trabalho no Senac há 12 anos já, mas a minha formação é Uhum. em jornalismo. Eu me formei em Legal. jornalismo e como entrei no Senac trabalhando na área de comunicação, mas há 5 anos eu trabalho numa área de desenvolvimento. E eu atuo num grupo que é responsável por pesquisa, por desenvolvimento, por implantação de serviços educacionais. E dentro Uhum. dessas pesquisas, né, que nós fazemos e dos serviços que nós implantamos, um dos serviços que nós implantamos foi o ensino médio técnico do Senac, que o Senac Uhum. antes não tinha. E a partir de Sim. 2018 nós lançamos, em 2019 nós iniciamos as primeiras turmas, e foi uma aproximação muito interessante da educação básica, né, porque daí a gente começa a oferecer o ensino técnico integrado ao ensino médio. Então, um olhar muito voltado para as políticas públicas da educação básica, para o ensino Uhum. médio, e é bem legal, porque isso fez nos aproximarmos das áreas de conhecimento, né? Então, da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, como é que a base olha para a Uhum. leitura, e essa foi uma oportunidade muito interessante para a gente trabalhar. Além disso, eu, né, me descrevendo também, eu sou, e Sim. até sobre esse tema, né, de formação de leitores, eu sou muito privilegiado, porque nasci numa família, cresci numa família cujos meus pais são leitores, aprendi a ler lendo Turma da Uhum. Mônica, que eu acho que muitos Sim, eu também. brasileiros, Sim. né, então, muitos Exato. brasileiros passaram por essa experiência, aprendi a ler Chico Bento, Aham. lendo Chico Bento, tive a Uhum. oportunidade já de falar para o Maurício de Souza que eu não falei errado, né? Não estou falando errado, que era uma crítica muito grande que faziam, né? A Sim. ele, pelo Chico Bento, pelo Cebolinha. Já tive a oportunidade de falar para ele numa Bienal, numa feira Legal, da que legal. Bienal, que falo direitinho. E Uhum. é interessante, assim, né, Juliana? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Taubaté. Uhum. E Uhum. Taubaté é uma cidade que existe lá um projeto mesmo, assim, pedagógico, político-pedagógico, voltado para a formação de leitores e para manter o título de capital da literatura infantil, por causa de Monteiro Lobato. E Sim. daí eu tenho muita curiosidade, assim, de saber hoje como que estão Uhum. as discussões associadas a Monteiro Lobato, ao racismo, né, que encontramos no Isso livro veio à dele. tona recentemente, né? Todas Quando a as gente tem esse discussões. olhar, né, quando a gente Uhum. passa a ter esse novo olhar. Lá nos anos 90, eu estudei a vida inteira em escola pública, não tinha essa discussão. Sim. Então, como hoje, eu tenho muita curiosidade mesmo de saber como é que essas situações são Uhum. trabalhadas pelos professores lá. E tudo isso, né, para falar então assim que eu sou muito privilegiado também. Eu queria reconhecer o privilégio que eu tenho, né, de Sim, sim. ter ser um leitor já há muitos anos, de ter nascido numa família, de ter passado por uma formação dessa maneira que incentiva a leitura e que Uhum. identifico, né, então que o Senac também tem essa oportunidade, e outras escolas também têm a Uhum. oportunidade, e com o espaço que você abre, da gente conversar, né, sobre Sim, formação de sim. leitura. Uhum. A gente costuma
reproduzir algumas falas de que o brasileiro, e as pesquisas também mostram, né? O brasileiro lê pouco, abandona muitos livros na leitura, né? A média de livros anuais é muito baixa, mas o que a gente pode fazer para reverter, talvez, esse cenário? Então, agradeço muito, Juliana, a oportunidade que você traz a gente conversar sobre isso. Ah, que legal. E assim, a partir dessa primeira abertura que você fez, vem diversos questionamentos iniciais, assim, né? Essa dificuldade, esse acesso à leitura, à literatura de uma forma geral, não só você, mas o Senac de uma forma geral, vê realmente essa eventual dificuldade, essa aproximação entre o aluno e a leitura. Você falou bastante dos privilégios, né? Você teve o privilégio de ter próximo pais leitores que te incentivavam a leitura. Então é algo que vinha dentro de casa, que pode não ser a realidade da maioria das pessoas, né? Então, Sim. como que é visto isso hoje, assim? Como que vocês enxergam isso? A gente precisa, né, daí como sociedade brasileira, Sim, discutir, né, um pouco, talvez até retroceder o que acontece antes do ensino médio, que foi a modalidade onde o Senac começou a atuar. sim. E a gente observa, Juliano, e a pesquisa, o Retrato da Leitura no Brasil, é uma pesquisa super importante, né, do Instituto ProLivro. Ele traça um cenário muito rico sobre perfis de leitores, faixa etária, faz alguns recortes que são super importantes. E a última edição dessa pesquisa, ela mostra que a maior faixa proporcionalmente falando de leitores no Brasil está entre 11 e 14 anos. Então, Uhum. proporcionalmente, né, pré-adolescentes de 11 a Sim. 14 anos são os maiores leitores no Brasil. Quando a gente e 11 a 14 anos corresponde aí aos anos finais do ensino fundamental, né, Sim. traçando aí um paralelo com a experiência escolar, com a vivência escolar. Quando a gente vai para o ensino médio, que é a etapa seguinte da educação básica no Brasil, nós começamos a registrar a maior queda proporcional de leitores. Então, Uhum. entre 15 e 17 anos já começa uma queda muito grande, e depois é ladeira abaixo. Então, assim, o brasileiro Sim. abandona muito a leitura quando ele se torna adulto, né? Uhum. E se a gente, então, enxerga isso, a gente precisa talvez reconhecer o que acontece lá nos anos finais do ensino fundamental, nessa Uhum. transição entre o ensino fundamental e o ensino médio. Quando a gente vai acompanhar, então, o que está acontecendo lá, a gente vê muito forte o papel da mediação da leitura. Essa Uhum. mediação, Juliana, acontece tanto dentro de casa, porque daí a gente pode falar então de famílias, né, então de pais, mães, avós, responsáveis, que apoiam então o jovem a ler, então levam uma vez por semana na banca para comprar história em quadrinho, né, levam na Uhum. livraria para comprar o livro de RPG Sim, e sim. vai para outros lugares, então você tem aí um incentivo da família à leitura. E na escola, isso também acontece, né, tanto no ensino fundamental, na educação infantil também, algumas etapas anteriores, essa mediação mais próxima, um professor, e geralmente recai para a disciplina de língua portuguesa. O professor, língua Uhum. portuguesa tem uma carga horária maior, né, semanal, assim, no ensino fundamental. Então, aquele professor vai ter um tempo maior de trabalho com esse jovem e vai conseguir fazer a mediação dos Uhum. livros. Então, não sei vocês, assim, que nos assistem agora, você, Juliana, assim, mas a gente, talvez até na memória, a gente vá recorrer a alguns livros que a gente leu ali quando a gente Sim. tinha uns 11, 14 anos, né? Muita gente começa a ler Harry Uhum. Potter. Eu Sim. adorava ler Dan Brown, foi muito o fenômeno do Uhum. início do Código da Vinci, daí você Sim, queria sim. ler tudo que existia antes e tudo que ele lançou depois, assim, ia ler na enciclopédia, né? A gente sou um Sim, pouco velho, sim. então eu pegava a Aham. enciclopédia impressa para Era, saber. era tudo impresso, não tinha e-book, Sim, não tinha nada digital, era todo livro então. físico E a gente, mesmo. ele tá falando de tal obra de arte. A gente até encontrava, Sim, né, na internet, mas uma resolução muito baixa. Daí você queria pegar um livro com aquela obra impressa, tal, sim, mapa. sim. Então, Exato. você existe uma mediação da leitura muito forte nessa época. E por que essa Uhum. mediação ela deixa de acontecer depois? Né? Como é que a gente então enxerga o papel da mediação na leitura? Então, dentro do Uhum. espaço escolar que a gente está falando, a gente tem que ter um olhar para o ensino médio. Como que acontece a mediação da leitura no ensino médio? É que é nessa virada do fundamental para o médio que tem É, essa queda, né? sim, se a gente olha currículos, a gente começa a ver o professor de língua portuguesa tem uma carga horária maior no ensino fundamental e no ensino médio se dilui um pouco porque entram outras áreas do conhecimento, né? Sim, Então você tem uma sim, é mudança até verdade. do que você vai estudar. Você tem uma preparação
que deixa os alunos muito ansiosos, mas que muitas escolas também colocam muita pressão na preparação para o vestibular. Então, talvez você só vá ler os livros que o vestibular vai cobrar, e você É, deixa de ler outras coisas. faz sentido porque há uma troca do tipo de leitura, porque eu lembro que no meu ensino fundamental eu tinha língua portuguesa, que era muito gramática, e literatura. Então, era uma outra disciplina que era. Sim, Então, assim, a grosso modo, era 2 vezes mais horas aula do que outra matéria, né? sim, Aí, quando vai para o ensino médio, tem muito mais matérias, igual você falou, e a gente passa a ler ou estudar mais conteúdos técnicos, né? E menos tempo livre, né, para ler literatura, né, por entretenimento, vamos colocar por assim. interesse, né? É, E essa mudança, ela é muito sentida. E a gente vê que ela tem reflexos na própria estruturação de uma sociedade eleitora no Brasil. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é ficar muito atentos a essa transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, e trazer a mediação da leitura, muito importante para o ensino médio. Mas e a gente depois que é adulto, depois de adulto, depois que a gente sai sim, da escola, né? Eu também falo do privilégio, eu cursei jornalismo. Em jornalismo a gente lê muito. é natural, né, que você curte, né? Então, além da leitura técnico-científica, das teorias da comunicação, né, no primeiro bimestre o professor já entregava Chateau Rei do Brasil, né, 700 Sim. páginas para você ler Uhum. Fernando Moraes, né, História do jornalismo no Brasil. Tinha exercícios, né, que eu adorava, que era você fazia a leitura de uma obra clássica da literatura e você tinha que fazer uma reportagem inspirada naquela obra. Então, na Uhum. faculdade eu li muito, mas depois, né, que a gente é adulto, Sim. que a gente sai da faculdade, que seguiu uma outra carreira, talvez em exatas, né, quando a gente está trabalhando, Que não vai que ter papel que alguém existe da para te mediação? estimular, não vai ter ninguém para te entregar uma obra, te colocar, nem que seja para um exercício, para uma prova, alguma coisa, né? Então, é E você por daí, si só, né? Depois, né? e é isso, e a leitura passa a ser um espaço muito sozinho, né, muito individual. Sim. Então eu vejo com muito, assim, com muita atenção mesmo o que a gente vê, a movimentação dos booktubers, né, do seu próprio trabalho, Sim, Juliana, assim, como sim. divulgador de literatura, né, como influenciadores de literatura no YouTube, no Instagram, no TikTok, né, os booktalkers. Então, Sim. não deixa de ser uma mediação de leitura. Ah, então eu converso com amigos que, eu estou lendo o livro do clube de leitura da Manuela Dávila, estou lendo Uhum. os livros do clube de leitura do Pedro Pacífico. Então você começa a entender que a mediação também faz sentido para a gente enquanto adulto. Ou Exato. participar de clubes de leitura de bibliotecas públicas, né? Então, além Sim. do influenciador, você vai conhecer ali outros leitores que leram o mesmo livro que você e interagir pessoalmente com eles. Uhum. Então, a mediação, ela é fundamental. E para a gente no Senac, a gente entendeu então que a gente tem que ter um olhar para a mediação da leitura, da leitura literária, né? Também no Sim. ensino médio. Uhum. Ah, interessante. Então, é preciso, né, que tenha também esse estímulo a partir dos professores, de repente, ou até dentro de casa, né, para a leitura, porque Sim, antes, né, igual você falou, a maior índice de leitura de 11 a 14 anos, porque a gente tem agora tem vários fatores aí que sim. levam a criança, o pré-adolescente a ler mais. Aí vai tá um pouco mais adulto, tem que ter uma força a mais, tipo assim, dentro de casa, os pais, família, os professores também. Então, isso talvez falta e precisa mais. Sim, se a gente observar, né, como um comportamento de leitura dessa faixa etária mais jovem Uhum, aí, é o que a gente percebe como que pode fazer muito sentido, fazer um diferencial para uma leitura na vida adulta, uma leitura, né, nas sim. juventudes, né, durante o ensino médio. Então, acredito, Juliano, que exista sim a necessidade de uma intencionalidade, né? Os professores têm Uhum, que trabalhar com uma intenção. A equipe uhum, pedagógica daquela escola, né, tem que trabalhar com a intenção de incluir a leitura e a leitura literária, a literatura, para além daquela classificação das escolas literárias, né? Assim, situar o livro dentro de uma, isso é romantismo, isso se diferencia sim. do realismo, que é a etapa seguinte, daí aconteceu determinado movimento histórico que levou a gente para o modernismo. Né? Então, assim, não é uma linha do tempo tão Uhum, objetiva assim. É claro, né, e não estou nem um pouco querendo falar assim, do esforço que os uhum, professores de linguagens, né, que talvez seja um pouco diferente do que quando a gente fez ensino médio, Juliano, sim. mas hoje é um outro currículo, assim, né? Então a gente tem a Uhum, base nacional e coloca ali como linguagens e suas tecnologias. Então, dentro de linguagens, o professor de língua portuguesa, o professor que vai puxar esses temas, ele tem sim que trazer a análise é,
textual, né, assim, do texto verbal, então colocar quais são as características dessa obra, como é que a gente classifica essa obra entre gêneros, entre movimentos literários. Mas os outros professores das outras áreas também podem desenvolver atividades que levem a isso. Então, se a gente pega professores de ciências humanas e suas tecnologias, que podem explorar um livro para você entender qual era o contexto histórico, social, cultural, geográfico, né? Então, a gente está lendo, sei lá, Pepetela, né, sobre Angola. Então, a gente está explorando um pouco mais esse contexto do colonialismo na África, do imperialismo, e você traz isso para as ciências humanas. Você pode trazer isso para as ciências da natureza, né? Então, ler os cientistas como escritores. Darwin, A Origem das Espécies, ele é um grande escritor. Assim, revolucionou a maneira como a gente vive, né? Então, assim, e se a gente lê Origem das Espécies como uma obra literária, também a gente pode fazer esse esforço, né? Até matemática, você começa a trazer livros para desenvolvimento de raciocínio lógico dos alunos, né? Então, a literatura de suspense, por exemplo, né? De encontrar evidências e você consegue colocar aquilo num gráfico, numa função. Uma própria ficção científica que tem tanto, né? Que pega diversas teorias que a gente às vezes questiona. Será que isso é de verdade ou é simplesmente uma ficção, né? Sim. É muito além do livro, né? É despertar o interesse da pessoa que a partir que um livro ele pode te levar a um conhecimento de uma área específica muito maior, ou a partir do conhecimento da sala de aula, você vai para um livro de ficção que pode complementar a experiência, né? Total. Então, não, é total por esse caminho que você falou. Ficção científica é incrível, né? Assim, porque a gente pode trabalhar isso com os alunos e com a gente mesmo ao desenvolvimento da criatividade. Aquele mundo não existe. Aquele mundo existe da maneira como você construiu ele na sua cabeça. Então, os animais que ali vivem, né? Quantas vezes se chove ou se faz calor, é você que está dizendo isso, a sua cabeça que está colocando aquilo na vida dos personagens. Então, pode ser esse espaço para você criar. Nossa, mas como é que uma nave percorreria daqui até determinado planeta, né? Assim, com a gravidade, qual a velocidade que ela teria que ter, quantos anos chegaria lá? Pode ser um trabalho para você resolver dentro dos professores, junto com os professores, dentro de uma área do conhecimento. Então, é fundamental, assim, né, quando a gente olha que a leitura, ela pode ser um instrumento para você abordar desenvolvimento de diferentes competências, né, os saberes presentes no desenvolvimento daquela competência, a literatura pode ser esse recurso para você usar. E é dessa maneira que a gente entende que a literatura entra... ela faz sentido, né? A mediação que a gente estava falando até agora é um pouco disso. Ela faz sentido porque ela me ajuda a resolver problemas, ela me ajuda a entender um contexto histórico-social que é um pouco diferente do que, né? Então, se a gente fala da Falência, da Júlia Lopes de Almeida, ou Úrsula, né, da Maria Firmina dos Reis, por que esses livros publicados por mulheres incríveis não foram respeitados lá quando foram publicados em 1900 e pouco, 1800 e pouco, e agora eles renascem, assim, ressurgem, né? Então, são contextos históricos que são interessantes a gente problematizar. E perceber como a leitura, ela também nos ajuda, é claro, né, assim, construir repertório, vocabulário, né, isso é um sentido meio que prático da leitura, mas a resolver problemas, a desenvolver senso crítico, a desenvolver empatia. Então a gente está falando, né, sobre, e como, né, uma escola de formação técnica como o Senac a gente conversa muito com as empresas, né, a gente acessa muitas referências do que as empresas falam que elas gostariam. Um profissional, ele não pode ser só técnico, ele não pode só saber fazer o que ele foi contratado a fazer, mas ele precisa se relacionar com o grupo, ele precisa ter comunicação, ele precisa ter criatividade, e a literatura pode ser um ótimo instrumento para isso. É o desenvolvimento da parte humana, comportamental, né? Que é muito além da parte exata ali, né? Do sabe fazer uma atividade específica. Eu acho que a leitura ela pode agregar muito nisso. E ela aproxima muito, de repente, uma temática que não é de tanto interesse da pessoa, do aluno. A partir de uma literatura de ficção, você pode tomar interesse por algo. Acho que aproxima, encurta caminhos em muitos aspectos, né? E acho que são benefícios da literatura que a gente não pensa de uma forma primária. A gente pensa muito em questão de vocabulário, de melhorar a escrita para quem quer escrever, né? O senso crítico também, mas a gente pode ir muito além dos benefícios. E da mesma forma, quem lê mais está mais
tá mais próximo desse desenvolvimento, e quem não tem a leitura, a gente pode entender isso como um aspecto de trabalho no futuro, né? Então, a pessoa faz o curso técnico, como que ela vai ser absorvida, como que ela vai querer ser absorvida no mercado de trabalho. Então, se ela tem todos esses aspectos que você falou agora há pouco, esse desenvolvimento que a leitura pode ajudar muito, ela está saindo na frente, né? De certa forma. Então, acho que Sim. os ganhos é muito além das palavras, das páginas que estão ali, né? A gente consegue pensar em diversos outros aspectos, né? Como ganhos. Né? Mas para isso, Juliano, ela precisa ter essa intencionalidade, né? Porque senão Claro. a Tem que ter um leitura vai ser start só. ali atrás, né? Sim, precisa ter uma equipe, né, pedagógica. E daí eu falo, né, não só dos professores, mas da coordenação pedagógica, Sim. da equipe da biblioteca, daquela escola, Uhum. né? Então você vai ter nesse contexto uma construção de intencionalidades, porque senão literatura vai ser enquadrar. Ah, esse livro tem um pouco de contextos indianistas, então a gente vai colocar ele como romantismo. Esse livro, Sim. ele fala um pouco das subjetividades, então ele é pós-Freud, ele é modernismo. Então, não pode ser só isso, assim, né? A literatura não pode ter só essa função. Mas ela, como você disse, assim, ela nos torna cidadãos, né, mais autônomos, assim, e que enxergam possíveis mundos mais justos e diversos. Então, eu acho que é sobre Exato. isso, né? Assim, é esse caminho que a gente quer percorrer e que a gente entende que a leitura pode ser super importante. Mas você falou, e eu né, assim, muito pelo contexto da escola, eu vou falar da função dos professores, mas você também perguntou sobre os pais, sobre as Sim. famílias, né? Sobre como que a leitura pode ser encarada dentro de casa. E isso é realmente um movimento que a gente precisa observar. Para não recair só naquela máxima do exemplo, né? Uhum. O jovem lê porque os pais leem, porque os pais dedicam um tempo para a leitura. E pode não ser assim, né? Assim, podem ter Uhum. pais muito leitores, com bibliotecas em casa, e que o jovem não teve interesse pela leitura. Sim. Então, Sim. não é só o volume de livros que você vai ter, ou as horas que você vê os seus pais lendo, que vão fazer te transformar em leitores. Então, mesmo dentro de casa, eu acho que a gente precisa ter intencionalidades assim, pedagógicas, talvez, né? Isso Sim. também é responsabilidade dos pais, assim, das mães, né? De quem vive naquela residência. Então, Uhum. além dessa, é legal, né? Pais leitores, porque você consegue estabelecer diálogos. Então, você consegue ver um pouco do que o seu pai está lendo, quais são os interesses, por onde que vai. É legal fazer algumas visitas, por exemplo, à biblioteca, sebo, Uhum. livraria, e os pais, né, que estão nos assistindo agora, contar para os filhos, eu lia esse livro, né, coleção Uhum. Vagalume, né, eu lia isso Sim. quando eu era jovem, e você não lê mais isso. Daí vai para um outro ponto. Os jovens, eles contam pra gente muito sobre quando os pais meio que não querem determinar o que os jovens vão ler. E, gente, a gente sabe, a gente já passou, né? A gente já foi jovem um dia, a gente sabe que assim, Uhum. a rebeldia está na essência das juventudes. Então, se você falar Exato. que ele tem que ler Machado de Assis, tem que ler, já não vai Ele querer não vai ler, ler. Ele né? Assim, vai no contrário, vai no oposto, né? vai totalmente no oposto. Mas acho que é importante respeitar as decisões próprias de leitura que Sim. aquele jovem toma. Então, deixá-lo numa biblioteca, numa livraria, num sebo, mas e encontrar que ele está lendo ali pode ser um caminho muito legal para você perceber assim os interesses e também quais são os temas Uhum. que ele tem interesse. Sim. Então, e respeitar mesmo. A gente começou a ler, a gente falou aqui, Juliano, lendo história em Sim. quadrinhos. Exato. Então, se o jovem tem esse interesse em história em quadrinhos, em mangá, né, graphic novel, Uhum. em livros de Uhum. RPG, eu acho que é também respeitar e valorizar essa escolha. Mas, principalmente, estabelecer o diálogo. Então, é curiosidade mesmo. O Uhum. que você está lendo? Né? Onde que esse Sim. livro se passa? Que época que esse livro se passa? Né, esse livro se passa na Coreia do Sul? Você pesquisou mais coisas sobre a Coreia do Sul? Você sabia que essa comida típica nossa veio da Uhum. França, que é de onde você está lendo esse livro, né? Então acho que assim estabelecer esse diálogo, se mostrar curioso sobre o que o jovem está lendo, é um passo super importante, porque você consegue daí fazer uma mediação. A gente não estava falando desde o começo de mediação, Exato. então a Aham. gente também consegue, né? A conversa, o diálogo, eles são elementos super importantes para você incentivar a formação dos leitores Uhum. que tem dentro de casa. Legal. E eu imagino muito gerar esses gatilhos, né? Então, assim, ao mesmo tempo Hum, que
você pode criar um ambiente, está no ambiente, numa livraria, não sei, você joga ali umas pílulas no gatilho até para ver como que vai ser essa absorção do jovem, né? Porque Sim. aí não é imposto, porém é sugerido que ele siga esse caminho, né? Isso. Sabe uma outra sugestão que eu acho muito legal? É perceber qual talvez seja o filme, que o gênero do Uhum. filme que os seus filhos, né, que as pessoas, né, os jovens dentro da sua Sim. casa mais gostam de assistir. Então, se ele gosta de assistir suspense, pode Uhum. ser interessante começar por Agatha Christie, né, Sim. assim, terror, um pouco, né, vai Sidney Sheldon, então, é, enfim, Sherlock Holmes, né? Então, assim, Sim. os filmes podem ser um caminho importante, e assim, esse gatilho que Uhum. você falou, de onde a gente descobre um pouco qual que é o interesse. Ou então, isso eu conto um pouco por experiência própria, né? Eu tenho uma sobrinha que é muito fã de BTS. Então ela Uhum. se interessa muito pela Coreia do Sul e ela quer saber É mais natural. sobre Sim. aquele país, assim. Então eu não, né, enfim, Parasita é algo que eu vou apresentar para ela mais para frente. Sim. Não tá na Mas idade ainda, né? eu acho, né? Assim, isso precisa ser bem mediado. Mas ela já está com muito interesse, então ela compra livros que Uhum. ela vê os cantores, né, os músicos Sim. lendo ou recomendando ou passando nas redes sociais Uhum. deles. Então, eu acho que a gente não pode forçar a barra. E é Uhum. ouvir, assim, ele já tem os jovens, né, as juventudes, com todas as suas diversidades, eles têm interesses. Então, dentro desse interesse, a gente pode, talvez, pesquisar, e você deu um bom exercício, assim, ir para uma livraria, mas encontrar o que ele, né, talvez a gente não saiba, eu não conheço um Sim. livro publicado por um autor sul-coreano, mas na livraria, Uhum. né, com o apoio de um livreiro, num Sim. sebo, numa biblioteca, a gente vai ter esse apoio de um profissional para nos indicar isso também. Então, e hoje, como a gente tem acesso muito fácil à informação, né? Ela, por exemplo, gosta de BTS, ela vai naturalmente pesquisar mais sobre Coreia do Sul, pode chegar no autor, no livro, e Sim, depois vai buscar isso na livraria, né? Então, sim, a partir de uma mídia, de um formato, pode chegar no nosso caso aqui, né, na literatura, né? sim. E uma dúvida que eu tenho, né, Heitor, Uhum, a gente passou por um período, ainda estamos, acredito, no finalzinho do período de pandemia, né? Mas a gente teve 2020, 2021, né? Até então, os anos mais complicados. Isso naturalmente sim, altera bastante o nosso comportamento de uma forma geral, né? Hábitos, atividades, é, trabalho, estudos, enfim, isso mudou bastante e a gente recai novamente para uma questão da leitura da literatura. Então, eu, no meu caso uhum, particular, eu passei a ler mais, eu passei a sim. escrever mais. Hum, E eu vejo várias pessoas, mas é muito a minha bolha, né? Minha bolha, né? Tem muitas pessoas que são leitores, escritores, desenvolveram mais essa atividade. Como que teve uma queda, isso na parte. A gente sabe das dificuldades educacionais na pandemia. hum. Aula à distância, manter a atenção do aluno, manter ele engajado nas atividades, e isso também a gente recai na leitura, como seja entretenimento ou uma leitura didática também. Sim, sim, a gente sentiu muito isso, Juliano, porque Uhum. quando a gente volta para março de 2020, né, quando o dia que a Terra parou, assim, 2 anos é, atrás já. há 2 anos, exatamente, a gente lembra daquele momento do fechamento Uhum. de todas as escolas, né, de todos os espaços, dos Sim. aparelhos culturais também. Então, as bibliotecas permaneceram fechadas. Ah, E, sim. e não sei se você lembra, mas a ciência, né, nos mostrou que era algo que não era necessário, mas a gente tinha muito medo da contaminação por superfície e medo, Sim. inclusive, de comprar, de pegar um livro impresso, de pegar o jornal impresso, né, de pegar um folder Exato. do É, supermercado. no A gente começo isso era bastante divulgado, né? Então, Sim, né, a gente lavava a embalagem da batata palha, então, assim, sim, sim. existia, sim, até a ciência mostrar pra gente que a gente talvez pudesse superar isso. Para as bibliotecas, para as escolas, né, pensando um pouco na leitura, isso foi muito sentido. Então, a gente enxerga naquele momento, sim, uma queda da leitura, porque você teve um impedimento do acesso. E quando a gente fala, Uhum. né, de um ensino médio, de uma educação básica, a gente precisa pensar também na universalidade. Todo mundo tem acesso, não é, a esse livro, todo mundo vai ter acesso a esse Uhum. material. Então, acho que daí já nascem alguns pontos importantes. No Senac, a gente sempre traça uma pesquisa do perfil de como o nosso jovem lê.
anualmente a gente passa essa pesquisa, porque é um diagnóstico importante para reconhecer isso. Então, a gente percebia que o jovem, aluno do ensino médio, ele ainda prefere ler o livro impresso. Então a gente tem essa máxima, né, de que a juventude não quer o digital. Não, eles ainda Sim. preferem ler o livro impresso. Né? Mas não lendo o livro impresso, ele usava o celular como principal equipamento para fazer a leitura. E a leitura no celular, ela não é muito favorecida, né? Porque se você lê um livro que não está num formato, né, de leitura e-reader, né, você tem que ficar ampliando, né, com a pinça Não ali. fica legal, né? A experiência é ruim, né? Isso. Então, a gente talvez tivesse que explorar outros recursos de leitura. Então, observar também como é que as pessoas poderiam acessar os livros naquele momento. Então, foi também uma decisão nossa incentivar o acesso aos livros de domínio público. Porque daí a gente ia, então, usar livros que são, né, enfim, importantes para a construção de repertório. Então, a gente estava falando de José de Alencar, Machado de Assis, Mário de Andrade, então livros em domínio público, né, disponíveis no site do domínio público, ou que algumas editoras editavam. A editora da Câmara dos Deputados, por exemplo, faz edições muito boas dos livros de domínio público. Então, a gente enxergou esse incentivo à leitura literária dos livros, mas também não desconsiderando a própria música, como também sendo uma leitura literária. Então, a gente tem aqui em São Paulo o vestibular da Unicamp, por exemplo, que tem a cobrança do Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais do MC, né? Existe um livro impresso, editado, com notas, né, ali e tudo, mas é um álbum que está disponível para quem quiser ouvir. Então, assim, você também conseguia acessar a leitura de outra maneira. Mas a gente sentiu muito, sim, Juliana, assim, a leitura, ela também foi prejudicada. E depois, assim, quando talvez a gente já tivesse mais acesso aos livros impressos, o que a gente sentiu conversando também com as equipes foi muito a questão de que nem todo tema era legal de ser trabalhado. Então, um livro que fala de fome, de guerra, de questões de saúde mental é uma temática que era um pouco mais difícil de você trabalhar numa aula, numa situação de aprendizagem remota, porque o acolhimento também é algo importante. Então, se E algo você não tem esse acolhimento à distância, né? Falta, nossa, né? é muito difícil, porque se o aluno nem abriu a câmera, você não sabe qual que é o contexto que ele está vivendo. Então, assim, a gente Isso diz algo, né? diz. Então, assim, isso é um indicador. E se a Exato. gente observa esse cuidado que a gente também teve, então, é claro que a gente não pode pintar um mundo de arco-íris, né? A gente precisa passar por esses temas, a gente precisa passar por essas abordagens. Só que daí com situações que talvez fossem um pouco diferentes da mediação. Daí teve um caso, por exemplo, numa situação de pobreza, fome que a gente está vivendo hoje, né? É muito importante ler Carolina Maria de Jesus. A gente não ia deixar de passar pelo quarto de despejo, né? Mas é um livro muito duro, né? Quando ela faz a sopa de pedra, né? Ali é algo muito difícil da gente lidar. E como que a gente sabe qual que está sendo o contexto dos nossos alunos, né? Dentro da pandemia, dentro de famílias que talvez estivessem sofreram perdas por conta de Covid, perdas econômicas. Então, como que a gente vai trabalhar esses temas? Então, daí entra muito a mediação. Como é que os professores conseguem trabalhar um livro? E os professores, isso é uma ação inclusive reconhecida. Nossos professores em Ribeirão Preto, eles criaram um jogo baseado em quarto de despejo, era um escape game, então você tinha o Google Maps como ferramenta para fazer, inclusive, não podia ter a visita pedagógica, né? Os alunos não podiam vir de Ribeirão Preto aqui para São Paulo conhecer os percursos de Carolina aqui, né? Então, na Zona Norte, Canindé, na Avenida Tiradentes, Faria Lima. Isso não era possível. Mas os professores criaram um escape game, onde você tinha as pistas dentro do Google Maps e você precisava recorrer ao livro para saber qual era o próximo local onde você ia encontrar a Carolina. Então, a abordagem política e super importante que ela fala sobre a fome, sobre a pobreza, estava presente, mas dentro de uma situação que foi desenhada dessa maneira. Essa situação ela foi premiada pela Academia Brasileira de Ciências, então nossos professores foram contemplados por ela também. Então, acho que Legal. eu vejo, Juliano, muito desse cuidado que as equipes precisam ter. Primeiro, porque a gente ainda vive, né? Assim, não é o acesso ainda é dificultado para muitas famílias. Então, é traçar um diagnóstico de como que o seu aluno lê, de como os alunos leem,
e pensar em como que você pode abordar situações que são mais delicadas, que são mais difíceis e que precisam de uma mediação e de um acolhimento para você abordar Sim. essa situação. Esse zelo, né, ele é muito importante porque às vezes você pode até ter uma boa intenção, mas você pode acabar afastando a pessoa da literatura. Então, se Sim. entrega o livro de uma forma dura, de uma forma rígida demais, talvez, você vai mais afastar. Agora, igual você falou, esse exemplo, trabalhar de uma forma lúdica, de uma forma empática, você naturalmente você vai e acho que até fica até um legado, assim, né? Tipo assim, poxa, como que um livro, mesmo com a temática tão pesada, ele pode ser absorvido de uma forma tranquila, entre aspas, assim, né? Então, acho que Não, dali para frente pode criar, né, uma intenção de leitura ali do adolescente, né, do jovem, às vezes para a vida inteira, às vezes uma experiência que ele passa ali que marca, e aí é um objetivo concluído, né, na leitura. total, sim. Mas ao mesmo tempo, né, você fala de tecnologia, né, esse exemplo do Google Maps, a gente tem digamos que uma batalha, assim, né, velada entre o digital e o celular, a atenção do entretenimento instantâneo, né, Sim. o jovem hoje ele está online 100%. A minha geração, né, a mesma da sua, a gente tinha online, offline, a gente, por boa parte da vida, não teve um celular, e Uhum, a gente não tinha esse conflito. Hoje a gente tem esse conflito, né, entre uhum, a atenção de, você vê YouTube, Twitch, Netflix, Spotify, várias outras mídias com o livro, né? aham. Como que é um desafio relativamente novo, como que isso é trabalhado assim, como que esse consumo até de jogos online também, como que esse cenário pode fazer a leitura, olha, ler também pode ser tão prazeroso quanto jogar. É um desafio grande. Nossa, enorme. Se alguém souber a resposta, né, assim, pode falar pra gente. Comentem aqui. Comentem aqui, né? Me encontra aí na rede social para contar. Mas, Juliana, eu acho que sim, faz sentido quando a gente Uhum. olha, né, o quanto a tecnologia mudou o comportamento de todo mundo. Então, hoje a gente Sim, está mais imediatista, né? E não falo só das juventudes, demais. a gente que viveu né, a Uhum. gente viveu uma experiência offline para depois viver online, mas hoje todo mundo, assim, que convive com tecnologia está mais imediatista, quer saber o que está acontecendo Sim. rápido. Ah, eu não tenho tempo para ficar perdendo. Onde que né, nesse vídeo aqui, onde que a pessoa fala exatamente do assunto que eu quero falar? Vou Sim. avançar até lá, assim, tem a transcrição, né? Lê muito fragmento, né? Não acesso Uhum. mais a situação completa, eu quero só aquele fragmento Só que a me ajuda manchete, naquele né? momento, Assim, só a é só a manchete. manchete. Exatamente. Então, Uhum. é muito desafiador a gente ver como que nós estamos dessa maneira mais orientados para uma leitura mais superficial. Então, é Uhum. trabalho de todo mundo, de toda a sociedade, numa escola, de toda a equipe pedagógica, então aí, né, o professor, os coordenadores, a equipe das bibliotecas, ter uma atenção para a leitura profunda. Então, como é que você consegue chegar, né, numa leitura que vá além da superficialidade. Então é talvez criando alguns interesses do jovem naquela obra, naquele livro. Então, Uhum. ao invés de pedir, por exemplo, um resumo do livro, né, resuma Helena, por exemplo, né? Não, assim, Uhum. você pode pedir outros projetos que o aluno desenvolva a partir daquilo que ele está lendo. Então, pode ser uma oficina criativa, cada um apresenta o que Uhum. criou. Então, você leu esse livro e pode te apresentar uma música, um poema Uhum. inspirado, uma peça de roupa, se você quiser costurar, e se essa for a sua expressão artística, um cartaz, uma peça de Uhum. teatro. Então, eu acho que daí vem um pouco de querer explorar o resultado. E aqui a gente teve Uhum. um projeto muito bacana. Como a gente já falou um pouco dos booktubers, Sim. booksters, né? Não, esse Sim. booktokers, né? Assim, Booktokers, os exato. influenciadores do livro. Uhum. Geralmente a gente passa por esse trabalho com os alunos também. A gente pede para eles gravarem um vídeo, como se eles fossem publicar aquele vídeo nas redes sociais deles, e os que querem Uhum. publicam de fato Uhum. aquele vídeo na própria rede social falando do livro. Então é uma tradução, né, aí entre algumas aspas que a gente coloca, de que você pode explorar essa obra além do resumo, além do fichamento, né? Então você Sim. constrói outros recursos para o jovem criar. E eu falei das equipes das bibliotecas, porque é muito legal quando a gente vê aqui no Senac, isso também acontece, as equipes estimulando outras
habilidades criativas. Então, você vê que você pode trabalhar com música, você pode trabalhar. Então, a gente pode fazer um slam, a gente pode fazer uma batalha de rimas, de repentes, né? Dependendo, assim. Sim. A gente pode fazer um clube de oficina criativa, então você precisa escrever o mesmo livro que se passa na Inglaterra do século XVII, no Brasil do século XXI. Então, assim, quais lugares que essas pessoas frequentariam? Então, eu acho que as equipes elas podem pensar em abordagens desse livro de uma maneira que vai prender a atenção do jovem. Porque daí eu não quero só saber quais são os personagens, o que eles fizeram, qual foi o fato principal do livro, o que esse livro representa naquele contexto histórico. Eu quero explorar desse livro, extrair desse livro algo que eu possa me expressar culturalmente, artisticamente. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas eu não deixaria, Juliano, eu não tornaria os equipamentos eletrônicos como vilões, assim, porque eu acho que eles também podem apoiar muito. Eu vejo, por exemplo, os jovens fazendo muito exercício por tempo, então eles têm, assim, temporizadores. Quanto tempo eu vou ler esse livro agora? Os e-readers têm o apoio do vocabulário, do dicionário, né, ou da enciclopédia. Então, se eu estou lendo isso, eu não sei o que isso significa, é muito fácil, né? É só selecionar a palavra e vai abrir ali uma explicação para mim. E eles querem compartilhar, então na minha época, a gente fazia mural na sala impresso, né? Assim, Exato. qual foi o trecho mais marcante desse livro para você? Agora não, assim, dá para a gente criar um blog, dá para a gente criar um mural virtual, né? Um Padlet, alguma coisa nesse sentido, para ele expressar. Então, eu acho que a minha sugestão, né? Temos educadores aqui também assistindo a gente, seria essa: buscar uma expressão mais artística do jovem sobre aquele livro e tentar superar um pouco o fichamento em si. Eu lembro de uma turma que queria fazer o Curtiço como uma peça de teatro. Genial isso, né? Assim, e jovens do ensino médio. Acabou não acontecendo muito por conta da pandemia, assim, foi um pouco mais difícil de executar, mas a ideia era, não, cada sala vai ser um dos cômodos, né, daquele Curtiço diferente, então cada sala vai ter um personagem diferente. Eu falei, nossa, isso é genial até pro texto de teatro, né? Assim, várias ações acontecendo simultaneamente, mas infelizmente a pandemia não deixou. Mas olha que legal, quando você abre espaço para o aluno, ele quer explorar outras maneiras de criar. É interessante porque acho que desconectar o jovem é algo impossível, né? Não tem como. Vai acontecer. Até porque não é só o celular, igual você falou, pode ser um e-reader, pode ser outro tipo de dispositivo que a gente está 100% conectado. Então, como lidar com essa conectividade 100%, né? Então, ir para as outras artes, né? Como você falou, música, teatro, fazer o mix ali, né? Pegar a literatura e ir para outras artes, aí volta, de repente, para o digital, que você falou do vídeo. Então, a gente inserir na rotina do jovem os aspectos da arte, da literatura, porque acho que fica mais suave, né? Do tipo assim, cara, ler um livro é legal. Tipo assim, entrar na rotina dele que é importante a literatura. Então, e assim, os educadores usar a criatividade, né? Usar assim, entender o comportamento do aluno, o que ele gosta, qual que é a tendência dele. Pode tendência ele ficar online jogando 100%. A partir disso, como que a gente ataca, entre aspas, né? Como que a gente vai em cima, né? Não, e você falou de jogo, assim, e acho que jogo é um espaço que a gente pode muito criar junto com o aluno. Então, no Senac a gente adota Minecraft, por exemplo, né, assim, Minecraft para educação. Então você pode criar um mundo em blocos, assim, então eu quero... Literalmente, né? Sim, exatamente, né? É 2D, mas é ali um multiverso, né? Já é uma maneira de você encarar uma realidade. E eu acho muito legal, assim, isso eu ainda não vi, eu quero acompanhar, assim, que a gente está num processo de implantação do Minecraft aqui também, mais intensamente nas nossas aulas, né, como um metaverso, que não deixa de ser. Mas eu queria acompanhar, mas eu já passei, assim, né, por alguns trabalhos com os alunos jogando e lendo. Então a gente está jogando Duna e lendo, né, então assim, e no jogo o aluno assume a primeira pessoa, ele é o protagonista. Então, assim, ele precisa conquistar um espaço como um personagem. Então, pode ser uma construção empática muito legal. É que nem a gente tinha, né? Não sei, Juliana, assim, se você tinha, mas na minha
época, não lê Memórias Póstumas, assiste o filme, que dá na mesma, né? E daí você tem um pouco Uhum. o filme versus o livro, a série versus o livro. Mas eu acho que a gente pode ter os dois como Uhum. aliados, porque, inclusive, na perspectiva da base nacional comum curricular, né, agora falando um pouco Sim. do campo da escola, assim, mas a base nacional comum curricular, ela não é, ela, como o nome diz, uma base, ela não é o currículo. Cada escola faz as suas adaptações, né, ela, enfim, ela transpõe aquilo para o seu currículo. Mas a base, ela tem um elemento muito importante que é o multiletramento, que é você ler em diferentes suportes, em diferentes meios, em diferentes expressões. Então, é para Uhum. ir além do verbal, né? É o verbal e o não verbal. É a música, é ler o meme, é ler Uhum. o filme, a linguagem audiovisual, é ler a expressão corporal, a dança, né? É ler o esporte. Então, assim, como é que a gente Uhum. consegue estimular esse multiletramento? É criando as conexões, assim, é percebendo que quando esse livro ele é um livro, ele tem determinados recursos. Quando ele vira um filme, ele é outros recursos. Se é um álbum Uhum. que né, que tem algumas músicas que a gente consegue talvez ler como um poema, assim, de alguma Uhum. maneira, ele tem uma maneira de ser cantado e a Maria Bethânia tem uma maneira de declamar. Então, assim, você Sim. enxerga as diferenças, né, nessas possibilidades. Então, eu acho que é um exercício muito legal, de verdade, fazer a comparação. Então, não acho que é um contra o outro, mas entende quais são os recursos e elementos que tem num filme, quais são os recursos e elementos que tem num Sim. livro. Eu Uhum. assisti recentemente o filme do Eduardo e Mônica. E eu achei muito Uhum. interessante, assim, como exercício, pensar a música tem 3 minutos, o filme tem 1h40 por aí. É. Então, assim, muitos elementos precisaram ser colocados, né, para você Uhum. entender. Então, a música não fala do pai da Mônica, mas o filme coloca isso, né? Sim. A música fala de uma maneira muito mais intensiva, alguns elementos que o filme deixou de ter. Então, é um exercício muito, acho que é muito rico a gente trabalhar com a Sim. ideia do multiletramento, explorando a literatura, né, muito nesse sentido, mas também como que ela se traduz num jogo, como que ela vira uma... A gente tem, enfim, vou Uhum. falando, tá bom, Juliana, você que me conta, mas a gente Vai tem indo. uma ex-aluna, uma egressa de pós-graduação do Senac, a Tainá, eu sou muito fã dela, e a pós-graduação dela é em games, e ela desenvolveu um Uhum. jogo inspirado na Nova Califórnia, que é um conto do Lima Barreto. Então, Uhum. esse conto se passa num cemitério, né? Porque era. Enfim, não quero dar spoiler, mas eu vou falar só isso. Eles passam no Uhum. cemitério e numa cidade ali que tem um cemitério. E você tem, então, aí uma ação do jogador. Então, além do leitor, eu me torno jogador, né? Sim. Eu assumo a ação. Eu preciso saber, talvez, usar o livro, e a Tainá me contou, assim, ela fez uma experiência com alunos que só leram e com alunos que só jogaram. Os alunos que leram acharam o livro um pouco meio taciturno, né? Um cenário, né? O cemitério, a cidade. E os alunos que jogaram não viram, não tiveram essa impressão. Então, olha como que pode ser diferente. Muda a E a gente percepção de acordo com o tipo de interação que você tem que você com. tem. Pode ser uma interação Uhum. passiva, né, como leitor, ou uma interação Sim. ativa aí, que eu assumia o protagonismo, assumia a primeira pessoa, e eu me Uhum. torno, então, o jogador, e eu defino, então, as regras, né, como que o jogo tudo se desenvolve. E é interessante, né? Você foi falando, eu fui lembrando aqui de cabeça, É, tem diversos jogos que foram adaptados de sim. livros. Sim, Harry O próprio Potter, Harry Potter, é. The Witcher, né? Que é uma alta Sim, fantasia. A gente tem Minecraft que começou nos jogos e vários YouTubers aproveitaram para lançar livros, seja uma fanfic, seja um guia, mas tem diversos livros, então a gente tem muito essa troca, uma conexão bem interessante, porque eu acho uma experiência mais interessante, por exemplo, quando eu leio The Witcher e jogo, porque é, é um tipo de complemento diferente do que você ler e assistir a série, porque, querendo ou não, a série ou o filme te entrega algo pronto. O livro você constrói na sua cabeça sim, cenários, personagens, situações, é muito interpretativo por parte do leitor. E o jogo, a sua interpretação é uma ação, né? Então, sim, é interessante, né, que cada tipo de mídia que pode partir de um livro, ela te entrega uma experiência única e utilizando isso
na educação, você aproveita que o jovem já gosta, já está tendenciado mais a um jogo, alguma coisa assim, e coloca ele mais próximo da leitura, né? Isso mesmo, Juliana, assim, você acabou de contar pra gente com um exemplo maravilhoso sobre o multiletramento, assim, você sabe ler, né? Ler é além além do textual, né? Assim, do Sim, texto impresso ou do texto virtual, não quer dizer assim, mas além do textual. É ler o não textual, é ler o jogo, é ler o filme. O filme vai ter recursos como a série, né? Vai ter recursos sim, como a trilha, como os atores, né? sim. Não sei se vocês sentem assim, né? Mas eu falei de Código da Vinci, né? Eu fiquei muito frustrado, porque enquanto eu estava lendo, o roteiro foi comprado e foi definido que o Tom Hanks ia ser o Robert Langdon, gente. Para mim, assim, na minha ideia nunca seria Sim, o porque Tom o Hanks, seu imaginário era sabe? Porque eu completamente tinha diferente, toda né? a construção na minha cabeça, não era assim. Talvez fosse o Clive Owen, talvez, assim. Então eu Uhum. fiquei irritado com a escala Sim. né, quando o Tom Hanks foi aprovado para o projeto. Uhum. E eu acho que é essa ideia. Então a gente descobre que a gente lê além do texto. E o Sim, multiletramento, né, na perspectiva da própria Base Nacional Comum Curricular, ele precisa estar presente nesse movimento, onde o jovem ele interage com os códigos, com os sinais, com os recursos que ele tem disponível em qualquer plataforma, porque talvez dessa maneira, né, a gente tenha o desenvolvimento de cidadãos autônomos. sim. Você tem ali um olhar para a autonomia dele entender o que aquele meio está falando. Uhum. Legal. E Heitor, tô pensando aqui, agora vamos avançar um pouco assim na vida da pessoa, assim, né? Tá. Então, a gente falou bastante nessa parte mais ensino médio ali, né? Todos esses aspectos do jovem, e na fase adulta, assim, que vai ser muito um Uhum. resgate de algo que É. foi abordado na escola. Então, como que você acha assim, que pode, tipo assim, sei lá, um passo a passo, dicas para retomar esse hábito de leitura, mas já na fase adulta? E assim, começar por onde? Quais títulos? Muito se fala da literatura clássica, né? Tipo assim, tem que ler ou não tem que ler uma literatura clássica? Enfim, como que pode aproximar assim o adulto, né? Esse resgate da leitura. Eu acho que é um passo muito importante mesmo, a gente falar sobre quando a gente está lendo sem mediação, né? Que até agora a gente estava falando do papel Exato, do professor, do exato. Agora bibliotecário, né? Agora é por é por você conta mesmo. própria. Exato. Como é que você traçou, né, esse seu caminho, essa sua formação de leitor? Perfeito. Eu acho, Juliano, que a gente pode começar pensando sobre o que você gosta de ler. E talvez você não tenha essa referência se você não lê. Mas o que você gosta Uhum. de assistir? Né, geralmente eu começo perguntando sobre os filmes. Então, a gente até falou, né, um pouco Sim, do sim. jovem, mas assim, se você gosta de um filme de suspense, se você gosta de um filme bem artístico, assim, né, mais Uhum. contemporâneo, o filme é cinema europeu, é um cinema norte-americano, é um cinema asiático, né? Eu acho que eu faria primeiro esse exercício, assim, reconhecer quais são Uhum. os seus gostos cinematográficos, que talvez seja uma mídia que a gente acesse mais do que o livro, do que a literatura, Uhum. e aí encontrar outros livros desse seu gênero. Daí a gente tem muitas fontes de informação, né? Então você pode pesquisar os livros, os booktubers, booksters e booktalkers, eu sempre esqueço de falar esse, né? Uhum. Então, assim, os perfis do Instagram, os perfis nas redes sociais, os podcasts. Então, encontrar esse gênero pode ser muito legal. E se você já tem, né, Uhum. daí mora numa cidade, com uma biblioteca legal, que não Sim, é a realidade do Brasil, ou com livrarias, né, assim, nem sempre os algoritmos das lojas virtuais são tão bons quanto bons livreiros que leem sim. e sabem indicar para você, né? Mas eu recomendaria você começar pelo seu exercício de encontrar um gênero favorito. Uhum. Eu acho também que a gente precisa, talvez, falar um pouco sobre compromissos com a leitura. Então, assim, se você não está gostando, abandona. Minha dica é essa, assim, Não sabe? insista, né? Porque você pode até É, afastar mais ainda, né? exatamente, assim, tipo, eu diria para abandonar. Mas
Se você está dentro de um exercício de leitura, eu acho que é legal encontrar uma rotina mesmo. Então, escolher talvez uma hora que você perceba que você leia mais. Então, no deslocamento, no transporte público, indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, é na hora do almoço, porque você não tem companheiros e você vai daí ler né, na sua casa, no seu home office ou no seu escritório. Sim, É, e de uma maneira mais livre, assim, lendo no seu tempo. Mas tem outros exercícios que eu acho que podem estimular a ler mais rápido, que é, por exemplo, uhum, participar de um clube de leitura. Porque no clube de sim. leitura você tem ali um compromisso com a leitura. Porque Tem se uma você. meta, né? Você tem que É, estar junto na mesma, quase que literalmente na mesma página que todo sim, mundo ali, né? então tem clubes de leitura virtuais que traçam metas de leitura, como você acabou de falar. Assim, então, Sim, a gente vai conversar no próximo encontro até a página 213. Então, se você não chegou na página 213, você vai tomar spoiler. Tipo, sim. saiba disso. Então, é legal você ter esse acompanhamento. Ou se são clubes que fazem encontros mensais, né? Então, você tem ali um compromisso de todo mundo ler o mesmo livro para conversar sobre esse livro. Também tem spoiler. Sim, Então, eu acho que o clube de leitura pode ser esse recurso para criar um compromisso com a leitura. E legal. também explorar muito as bibliotecas, né? Se você mora numa cidade com bibliotecas públicas, assim, explore muito esse Uhum, espaço, porque as equipes de bibliotecas, elas também são equipes muito voltadas, né? Reconhecem ali qual que é o acervo e sabem talvez uhum, indicar para você algum livro que você tenha é, interesse na leitura. E explorar, talvez também seja interessante explorar mais aquilo que você está lendo. Então, se você fica com vontade, já eu quero. Nossa, esse livro está falando tanto desse cantor, eu nunca ouvi essa música. Né? Eu estou falando desse prato, eu vou pesquisar como é que faz essa sim. receita. É trazer isso mais para o seu cotidiano e acho que pode ser bem legal. Acabou de ter uma ideia, né? Vamos fazer um Uhum. encontro da receita que tem no livro X, assim. Então, pode ser uma maneira bacana de você estimular a leitura, sendo um pouco mais adulto também. Uhum. Legal. E assim, também a gente falou bastante tecnologia, a gente tem os e-readers, né, os próprios para Sim, leitura. Então, é, falando de fase adulta, que a gente às vezes está muito corrido no dia a dia, às vezes não tem nem como carregar 2, 3 livros na mão ali para ir trocando. Então, assim, eu falo muito por mim que desde o meu primeiro Kindle que eu comprei muito no intuito, tipo assim, deixa eu ver se agora eu leio mais, sabe? é, Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Falei assim, será que vai ser um incentivo a mais? E foi. Então, né, claro que a gente tem que sempre considerar que é um custo, né? Ele não é acessível para a sim. maioria das pessoas, mas pode, para quem tem esse acesso, pode ser também um gatilho a mais, até porque a leitura do celular não é tão legal. Então, a gente ter esses estímulos físicos assim também pode Sim. ser interessante, né? Juliano, ele me ajudou muito, porque lembra, lá no começo da pandemia, como a gente falou, eu fiquei desesperado. Eu uso muito as bibliotecas públicas. Eu falei, como é que eu vou ler agora? Né? Assim, eu não Exato. vou abrir um livro e vou pegar Covid. Tipo assim, a gente tinha muito Sim, dessa esse impressão. medo, E, né? e foi Uhum. naquele momento que eu, conversando com alguns amigos, eu comprei o meu e-reader. Eu comecei a Uhum. ler muito mais, de fato, assim, né? Porque Sim. daí é muito mais fácil, também é fácil, né? O marketing, seu cartão de crédito já está lá no Uhum. site, então é só É você só apertar um comprar botão com já um vai, clique. né? Isso, né? E já está aqui Exatamente. magicamente. Mas eu comecei a ler muito mais, mas eu ainda sinto falta, assim, alguns livros eu gosto de ler eles impressos, livros maiores, né? Porque daí você vai Sim. ficar um tempo com aquele livro e você vai fazer talvez algumas marcações, né, Uhum. algumas anotações, e o Kindle, né, os e-readers de maneira geral Sim. não são A muito experiência do práticos toque, para né? isso. Você não tem no É, e-reader. De repente é uma diagramação, um acabamento diferente, que até é um livro bonito que te estimula a ler ele naquela versão sim, também, né? sim, porque tem uma edição talvez com ilustrações, né, ou Exato. que então acho que vai muito da experiência, mas de fato, e agora que a gente voltou, né, a ter uma certa mobilidade, tem sido um grande apoio, assim, porque o livro ocupa muito espaço, né, gente? A Sim. gente que gosta de livro, a gente precisa falar disso, assim, mas ocupa muito espaço em casa, ocupa muito espaço na mala, Uhum. então é só Sim. colocar ali no bolso Ele é um da pouco bolsa e maior tá que um cabendo. celular, né? Um pouco maior, Sim, um pouco mais largo assim que o celular. Eu utilizo muito assim, como eu também converso aqui com muito autor independente, muito autor sim, nacional, a biblioteca da Amazon
da Google também, de outras plataformas, elas são muito boas porque Sim, a publicação independente está ali. sim. Então, é muito prático nesse ponto. Inclusive, a gente vê muitos contos publicados, que são 10 páginas, 20, 30 Uhum. páginas, que eu acho que pode até ser um fator também. Pô, vou começar a ler um livro curtinho, porque a sensação de É, término, de finalizar, é satisfatória, né? Tipo, terminei um livro. Não importa muito, mas sim. você terminou e vai para um próximo. Porque você pega, vou voltar a ler hoje. Aí você vai ler, sei lá, Guerra dos Tronos, que cada volume tem 800 páginas. Não é estimulante no É, intuito tipo de não. conclusão de próximo passo, né? E nem Então, no e-reader vai ser estimulante, porque você vai ficar um tempo e não vai mudar a porcentagem, né, de vai leitura, custar ir assim. para Ó, 2%, para 1%, nossa, ainda é 1%. Sim, exatamente. Eu tô Exato. lendo 2666, né, e pela Uhum. primeira vez, assim, também é um livro que, olha, demora pra andar. É. Mas esse eu tô lendo no Kindle, assim, esse tem sido uma experiência no Kindle também. Eu leio praticamente no Kindle, e quando tem um livro que eu gosto bastante, eu compro a versão física Aham. para colocar na estante, para eu folhear e Ah, tudo. tá. E aí, se tá um preço bom no Kindle, eu também compro no Kindle para eu ler ele digital. Não, eu faço direto, Sim, assim, faço direto. A sim. gente falou mesmo de The Witcher, né? Eu tenho o box completo, né, com Aham. todos os livros, e o bom é que ele tá no Unlimited, né? Então eu consigo Ah, baixar gratuitamente, entre aspas. Então, tem essa vantagem, né? E hoje, sim. até por tecnologia, tem vários aplicativos, até o próprio Clube de Autores, a gente falou aqui, tem diversos livros lá próprios publicados e tudo mais. Então, tem de ferramenta, de lojas, de marketplaces. Então, assim, pesquisar um pouquinho, né, vai encontrar É, opções. e isso mesmo. E isso que você falou, assim, é muito você criar a sua própria trilha de leitor, né? Como eu É sou isso. leitor, assim. O que a gente estava Uhum, falando antes é como a escola pode contribuir com essa construção. Então, os professores uhum. podem ser esse apoio para o Sim, sujeito, né, sim. para aluno, para aluna encontrar com autonomia a sua trilha de leitor. A gente que é Uhum. adulto, a gente vai ter que ser por nós mesmos, assim, com as nossas pernas. Então, Porque na você vai escola o professor encontrando. ele tem que dar esses primeiros estímulos, né? É, mas a gente vai encontrar, assim, acho que você também deu ótimas dicas aqui, a leitura do livro curto, ler contos, ler autores que você conhece, né, que você tem a oportunidade de conhecer e interagir, é muito legal, Uhum. porque, nossa, eu terminei de ler o conto do Juliano, eu vou falar com ele no Twitter, eu consigo Isso é interagir, legal. então O essa autor interação, independente tem isso, né? O nacional é muito sim, próximo à conexão, né? Do sim, vai leitor. ser mais fácil de falar com um autor, né, seja Uhum, brasileiro mesmo, assim, mas que não, né, não interage muito com os fãs, e então você tem essa possibilidade de interação também que eu acho bem rica. uhum. Interessante. Aí, um ponto que eu tenho dúvida, assim, você até voltou à questão do ensino médio, né? O Senac São Paulo já aplica o novo modelo do, Já. do ensino médio. De alguma forma, isso pode interferir em hábitos de leitura? Como que isso é introduzido para o jovem? Mudou alguma coisa nesse sentido? Como que está hoje? Sim, porque quando a gente enxerga, né, à luz da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, a ideia do multiletramento, então a gente traz Uhum. isso também para o Legal. ensino médio. Então, é, é, a gente precisa ainda, como país, né, avançar em muitas questões. Então, até a própria Uhum. formação de professor colocando muito como responsabilidade do professor da formação de letras, né, do professor de língua portuguesa, a ideia de formação de leitor, porque talvez esse professor vá ter na sua formação algumas questões mais voltadas ao desenvolvimento cognitivo mesmo, como é que você lê, Sim. como é que isso reflete no cérebro, né? Então é um pouco né, nas licenciaturas mais da área de letras. Só que a primeira coisa que a gente quis é romper isso, então trazer a leitura literária para todas as áreas do conhecimento, para que todo mundo pode encontrar na literatura um caminho para você desenvolver as competências do seu aluno. Então, aqui a gente está desenvolvendo, Juliana, um projeto muito bacana sobre os livros do vestibular. Então, vão ser uma série de bate-papos mensais que o Senac vai lançar em maio, e cada conversa é entre professores de áreas diferentes. Então, você tem
para falar do O Marinheiro, por exemplo, um livro do Fernando Pessoa. Uma professora falando do texto, né? Então, do que Fernando Pessoa representa e significa, como é que ele constrói os personagens dele, e uma professora de ciências humanas para contar o contexto histórico daquele livro, porque é um livro de Portugal, né? O marinheiro, o mar, o que o mar significa para Portugal. Então, você vai ter esse livro se passa ali, talvez, na Idade Média, então como é que era o Portugal Imperial. Então, você tem esses diálogos mais voltados pela integração das áreas do conhecimento, que é o que a gente propõe no SENAC. E no SENAC, apropriado também a integração com a formação técnica e profissional, né? Então você tem esse itinerário aqui dentro do SENAC. E a gente já vê, assim, então os alunos têm projetos voltados à literatura. Como a gente trabalha por projetos, então tem alunos que querem trabalhar com contação de histórias, com mediação, né, em determinados locais da cidade. Então isso é uma experiência bem bacana que a gente proporciona e que o novo ensino médio também pode proporcionar em outras escolas. Mas eu acho que, então, né, quando as famílias... esse momento é muito difícil, né? Assim, onde que meu filho, minha filha vai estudar, vai cursar o ensino médio? Então, acho que é sim também um momento das famílias fazerem essas perguntas para as equipes pedagógicas. Tirar essas dúvidas, né? Porque é novidade, Sim, são mudanças, né? Sim. E entender como é que a literatura entra dentro da leitura, entra dentro do curso, conhecer a biblioteca dessa escola, né, e acessar a biblioteca, ver como é que é esse espaço, que serviços que a biblioteca oferece. Então, acho que tudo isso são caminhos bem, bem legais para a gente ter uma reflexão sobre a escola onde o jovem vai cursar o ensino médio. Legal, bem, bem interessante. E aí, Heitor, a gente, né, chegando, aproximando mais para o final assim, da nossa conversa, a gente falou tanto de livros, eu quero saber o que você está lendo no momento, qual é a sua leitura, e fale do livro, como que tá, enfim. Espero que você não esteja numa ressaca literária, porque eu não teria nada para falar, espero que não. Não, eu tenho muitas coisas para ler ainda, a lista só aumenta, né, Juliana? Assim, a gente sempre vai colocar mais coisa para ler, mas no momento eu estou lendo um livro chamado O Alforge, de uma autora iraniana, que é Bahrin, eu até escrevi o nome dela aqui porque é difícil memorizar, Bahrin Nakjani, né? E esse livro eu estou lendo por um clube de leitura. Eu participo de um clube de leitura aqui em São Paulo. Ele tem sido remoto, né? Mas é na Biblioteca Mário de Andrade. E essa é a leitura do mês de abril. Então, estou lendo esse livro, estou lendo 2666 também, isso que você falou agora há pouco. Do Roberto Bolanho, então é um livro que eu vou lendo aos poucos, porque é grande, né, assim, mas ele ajuda a gente, porque os capítulos são meio que como livros diferentes, então agora que a história está se integrando de alguma maneira ou outra, então essa é uma leitura que está lá, e tem alguns livros também, né, daí de formação de leitura que eu acabo sempre lendo, relendo, então tem Michelle Petit, que é uma autora que tem muita publicação voltada para falar sobre leitura e juventudes, então eu estou com esses espaços abertos, mas você falou de ressaca literária, né? Eu tenho uma dica, assim, que é muito do que eu uso, que é ir alternando os gêneros, né? E diversificando o que você está lendo. Então, geralmente, quando eu estou lendo muito romance, ficção, eu preciso ler um não ficção. Assim, então, eu pego uma biografia, uma grande reportagem, para colocar ali no meio, né? Assim, ou então poesia também, então entra muita prosa, coloca um pouco de poesia, e isso me ajuda a não ter não quero ler nada. Assim, eu sempre estou lendo alguma coisa porque acho que essa diversificação é importante. Eu tenho até falando de ressaca, eu tenho uma dica também, sabe o que eu faço? Que assim, até por conta do trabalho, assim, eu procuro sempre ler, né, livros das pessoas que eu converso. Às vezes a minha leitura é muito, entre aspas, por interesse, então eu falo assim, poxa, eu tô faltando ler um gênero. Acaba que, cara, não tem como, né? Trabalhando com isso, a gente lê meio que por trabalho, né? Mas quando eu tô, às vezes, um pouco saturado, eu tô numa sequência de leitura que me cansa, eu tenho sempre uma leitura mais segura. Por exemplo, eu tô relendo Harry Potter, a Câmara Secreta agora, porque eu tava nesse momento. Então, é uma leitura super simples, super pré-adolescente ali, que é um refúgio. Então, assim, ano passado eu li o primeiro, A Pedra Filosofal, e quando eu entrar numa outra ressaca, eu vou ler o próximo livro. Eu utilizo muito os livros do Alan Coben também, que é suspense policial, tem lá uns 40 livros publicados, e todos seguem muito mesmo a linha, assim.
Então, não tem que ficar pensando muito, quebrar a cabeça. Eu já sei que eu vou encontrar uma leitura leve. Então, se eu vejo Sim, que eu estou entrando numa dificuldade de engrenar algum livro, eu paro e vou ler esses que já são seguros para mim, que eu sei que eu vou desenvolver rápido. Então, perfeito. eu Adorei a sempre dica, assim. eu Muito acho que a gente legal sempre mesmo. vai ter um autor preferido, que a gente vai De querer ler todos segurança, os né? livros, que a gente lê Sim, o livro mais vezes também, às vezes lê sim. 2, 3 vezes, então a gente retomando para o ambiente seguro, ambiente, Aham. ambiente, sei lá, mental controlado, a gente consegue reengrenar, vamos colocar assim, a leitura. Sim, E, ótima dica, assim. Eu tenho eu nunca reli nada, Juliano. sim, Eu assumo isso, assim. Eu sempre li e nunca relia. Ah, enfim, não sei. O menino maluquinho, né? Mas daí sim. por, por motivos É, muito afetivos, assim. sim. Mas eu tenho esse exercício que é legal que você falou do autor. Então, assim, eu sempre tenho um Uhum. autor que eu sei meio que esperar. Então, como ele tem enfim, é Ítalo Calvino, ele produziu Uhum. muita coisa, então eu ainda tô com Nem algumas precisa coisas repetir, né? Porque sobrando tem muita coisa para além, né? dele ainda, assim, tipo, para acessar, mas eu acho uma excelente dica. Legal. E pelo que você falou também, você costuma ler mais de um livro por vez, né? Você está sempre Sim, alternando leituras ao sim, mesmo tempo, né? sim. Ah, legal. Esse é um pouco por conta do compromisso do clube de leitura, né? Então Sim. eu participo de clube de leitura, alguns como mediador e alguns como participante. Então eu sempre tenho aí essa situação. E tento colocar a leitura meio que como um compromisso muito nos finais de semana. Assim, eu gosto de Sim. acordar e ter um momento para ler bastante, né? Eu moro Uhum. próximo a um parque, então também consigo ir a esse parque Ah, ler. legal. Então, Então, um eu acho, ambiente propício tenho, até, né? e daí tenho isso, assim, então tem os livros que eu leio profissionalmente, não, daí talvez eu tenha que ler à noite, né? Sim. Daí Concentrado, assim, né? Sei lá. um outro esforço. Mas Uhum. não, acho que nós, né, somos leitores um pouco mais avançados, então se as pessoas estão Uhum. começando, eu É. recomendaria ir um livro por vez Ah, mesmo. exato, porque a leitura em si, né, você tem que criar, né, você tem que estimular a sua cabeça para criar, ainda mais se for uma leitura Sim, de ficção, né, você tem sim, que criar cenários, personagens, enfim, você tem que trabalhar isso na cabeça. Mas eu utilizo muito a leitura também, hoje, né, meio que para desconectar também, para fugir, né, total. pô, eu encerrei meu trabalho, eu vou ali, vou descansar, vou jantar alguma coisa, eu pego o livro que é justamente para não continuar no celular, não continuar no computador, né? Sim, Porque por mais que você vá usar o celular para uma rede social, alguma coisa mais leve, mas você ainda está com o celular na mão. Então, é, eu deixo ele de lado e vou ficar imerso no livro ali, ou no Kindle, para ter esse relaxamento. Eu uso isso muito antes de dormir, assim. Então, a partir de tal hora, já não acesso mais o celular e vou desconectando. E o livro é muito bom nesse sentido, né? De separar o que é trabalho e o que é lazer, sabe? Eu uso total, muito isso total. também. Tem até a própria questão da iluminação, né? O quanto as telas É, iluminam de uma exato. maneira diferente Estimulam o da página, cérebro, né? sim, da página impressa ou da página meio amarelada, assim, do Kindle, né? Então a gente tem. Exato. Mas eu acho isso muito legal. É algo que a gente coloca o livro como um lugar de lazer, né? E ele Sim. pode ser esse espaço. A gente vai ter Uhum. ganhos incríveis, né? Benefícios múltiplos quando coloca o livro nesse lugar, assim. Não pode ser só Uhum. pelo benefício, tem que ser pelo prazer também, Sim, mas claro, a claro. leitura tá ali nesse campo do lazer, nesse campo de Exato. desconexão, assim. É isso. E tudo que a gente falou aqui, né, esses últimos tópicos, é muito particular, né? Porque eu acho que quanto mais Sim, você lê, mais você vai identificando não só o que você mais gosta de ler, mas momentos, situações, ambientes, até como subterfúgios assim para a vida. Pô, eu leio muito para desconectar da vida de trabalho, ler sim, só para relaxamento. Tem gente que vai ler por outros motivos e tá tudo sim. bem, né? Cada um vai É, ter seus próprios objetivos, né? Então, quanto e mais se lê, você vai criando esse hábito e vai encaixando de uma forma prazerosa na rotina a leitura, né? sim, eu tento isso, mas de vez em quando não me pega, assim, né? Eu trabalho com educação, trabalho numa escola. Então, quando eu tô lendo um livro e tem uma escola, daí eu fico sempre muito curioso, assim. Eu lembro Torturado, né? A escola é super importante em Sim. Torturado, assim. Então, Uhum. nossa, ali virou uma
enfim, muitas conversas, muitos Sim. Ah, diálogos. imagino. Aí eu queria ser, né, gente, eu não peguei para trabalhar esse livro, mas agora, Eu né, não queria peguei ler esse livro, só por eu só ler, queria só só por porque ficou ler. famoso, né? Ah, pô, vou ler e tal. Isso, É, não, mas não né? tem. Todo mundo tá lendo, eu quero ler. Não, mas virou É, trabalho. Mas tudo bem, né? A sim. gente tem aí uma construção um pouco diferente, estimulada por um, né, no caso do doutorado, no caso de outros livros, autores que trabalharam muito a palavra, né, para colocar ali. Uhum. Então, a gente reconhece também os esforços deles, que é uma Ah, visão exato. diferente que a gente tem. E quantos insights, né, quantas ideias podem vir quando a gente está lendo um livro e pensa, nossa, né, esse personagem resolveu esse problema dessa maneira. Ou olha essa roupa que essa personagem está descrevendo, né? Eu Sim. vou querer fazer essa roupa para mim, eu vou querer usar, adotar esse estilo para Uhum. mim. Então, é muito bacana perceber que o livro leva a gente para a literatura, né? A arte, Sim. de maneira geral, também leva a gente para esse espaço de reconexão e de recriações de outras definições para a nossa vida. Perfeito. E Heitor, para a gente finalizar, Hum. né, a gente falando de livros, o livro da sua vida, assim, que mais te marcou, aquele que você sempre vai recomendar ou dar de presente para alguém? Qual tem algum livro Ai, máximo assim da sua vida? tem sim, tem. Eu falei do Ítalo Calvino, né? E tem um Sim. livro dele para mim que é O Barão nas Árvores, que é um livro incrível, assim, conta a história de um jovem barão que, Uhum. atenção, né? Briga com a família num almoço de família. Né, muitas famílias talvez tenham vivido isso nos últimos anos. Uhum. A Desse, pandemia também trouxe muito esses conflitos, né, disso, né? familiares. Ele sobe numa árvore e nunca mais desce, assim. Então é um livro de realismo fantástico, né? E, então você tem Sim, ali uma criação de um cenário muito diferente. Ele passa a vida inteira nas árvores, tem uma passagem maravilhosa porque ele cria algumas bibliotecas pênseis assim dos livros que ele está lendo e ele quer levar para outros lugares. E ele fala do livro como um espaço, o livro é livre, né? Como os sim. pássaros. Então o Barão nas Árvores é um livro que fala de rebeldia também. Eu gosto, é um livro que marcou muito. Uhum. E, coincidentemente, ele sobe as árvores num dia 15 de junho. E eu tenho uma querida amiga que faz aniversário no dia 15 de junho, Ah, então é claro que ela ganhou esse que livro legal, interessante. como, né, uma geminiana querida. Ela ganhou esse livro Uhum. de aniversário. Infelizmente, a edição brasileira não é muito boa, é uma edição da Companhia dos Bolsos, mas, por Uhum. favor, editoras, editem edições melhores desse livro, mas sem dúvida nenhuma é o livro da minha vida, assim, é o Barão nas Ah, Árvores que do legal. Calvino. Pô, legal, fiquei feliz em saber. Heitor, queria agradecer a participação, que não pode ler e escrever. Tenho certeza que foi uma conversa super rica. A gente, como eu disse, explorou temas, situações de uma forma geral que até então a gente não tinha abordado aqui no podcast. Então, com certeza foi muito importante, agregou bastante. Espero que a experiência tenha sido também muito legal para você. Nossa, Juliano, foi incrível, nem vi o tempo passar, e a gente Não, tá, uma né, hora e acho que a gente vinte ficaria, quase, foi rápido, sim, né? e a gente ficaria horas aqui falando, né, porque Com eu acho que a certeza. gente encontra, né, nós e quem está nos assistindo, a audiência, quem Uhum. está nos ouvindo, reconhece também a importância da literatura na sua vida e que talvez Sim, outras pessoas tocadas, né, pela literatura, pela leitura, também poderiam ter, né, assim, então a gente quer que mais uhum. pessoas leiam, nós queremos que mais Sim. pessoas acessem os livros, os espaços públicos de leitura, e dessa maneira eu acho que a gente compartilha uma visão de um mundo mais justo, igualitário e Sim. diverso. Então, assim, eu acho que é muito bom encontrar esse espaço, então eu agradeço também você pela oportunidade da gente poder conversar essa noite, que foi muito boa. Eu que agradeço. E os recadinhos finais, né? Encerrando a transmissão aqui, vai ficar disponível, né, na íntegra aqui nossa conversa na Twitch. Também vai estar disponível no YouTube o vídeo, porque na Twitch fica aqui só 60 dias e depois some a live. E também vai estar disponível amanhã, Spotify, Deezer, Amazon Music, qualquer outra plataforma de áudio para escutar o podcast mesmo. Então, não tem desculpa para não escutar a nossa conversa. Vai estar em todos os lugares daqui para frente. Então, Heitor, novamente, muito obrigado, uma boa noite e até breve. Boa noite, obrigado. Nada.